Então, dando início aqui à nossa primeira sessão do ciclo 4 do Gota do Dharma, onde vamos explorar os 4 fundamentos da atenção plena, o Satipatthana Sutta, o discurso onde o Buda ensinou como meditar e explorou cada um desses objetos de meditação que podemos investigar, descobrir e, ao mesmo tempo, como essa prática pode levar à liberação, a liberação de estados de confusão, apego, aversão, esse aumento da ideia de um eu e toda essa contração que nós sentimos quando estamos em relação com algo que é agradável e a gente não quer que termine essa sensação, ou algo desagradável e nós queremos que termine imediatamente, e o medo do futuro e o apego ao passado, como se fôssemos marionetes, né? Sendo jogados para lá e para cá pelas sensações agradáveis, desagradáveis e neutras, que às vezes também tem seu efeito. Então, os 4 fundamentos da atenção plena, eles são quase como algo muito potente, algo muito profundo, um alicerce da base meditativa. E muito do que se estuda em mindfulness, em protocolos laicos de meditação, tem inspiração nos 4 fundamentos do Satipatthana Sutta, ensinados pelo Buda. Então é desse lugar de reverência e respeito que a gente começa esse ciclo, sabendo que 1h15 é muito pouco para explorar isso, né? A gente vai ter 8 sessões, mais de 8 horas de práticas e conversas, mas que ele nem vai passar pelo, né? Vai ser só realmente algo mais, uma faca na manteiga, diríamos, né? Porque o Satipatthana, ele realmente nos convida a práticas diárias, profundas. E existem outros caminhos também para estudar o Satipatthana que no final desse ciclo eu vou deixar como sugestão. Então, começando uma pequena prática de chegada, notando como a mente chega, o corpo chega, as sensações, os estados mentais, todas essas partes, né, desse Satipatthana agora aqui. Talvez convidando o corpo a se mexer um pouco de uma forma gentil, percebendo como se ele pede algum movimento, se você quiser espreguiçar, empurrar o chão ou alongar o seu corpo de alguma maneira que seja possível, confortável. E talvez você queira escurecer um pouco os olhos e perceber o que acontece quando escurece os olhos. Talvez tocar a pele do rosto e só perceber pele, pele, pele. E talvez deixar que as suas mãos toquem alguma área como o braço e sentir essa suave pressão das mãos, relaxando os ombros e apenas sentindo aonde que os braços estão sendo tocados pelas mãos. E observando essa sensação, deixando que a sua respiração encontre um ritmo natural. Notando se as mãos quiserem mexer, descer pelos braços, sentir as próprias mãos, temperatura. Que é um dos elementos também ensinados pelo Buda, elemento calor, elemento fogo, frio, calor. E consciente desse corpo que
se organiza nessa cadeira ou onde quer que você esteja, almofada, escolhendo uma postura onde a coluna possa permanecer digna. Se tiver alguma outra condição e precisar deitar ou ficar na postura de pé, também podendo escolher outras posturas. Tendo a opção de deixar os olhos entreabertos ou fechados por apenas mais 2 minutos de convite a chegar e sentir o contato com a cadeira, a sensação do contato dos pés no chão. Temperatura das mãos, o contato das mãos. Tomando um tempo para se dar boas-vindas e trazer essa qualidade de bem-querer. E, se for possível, até de agradecer a si mesmo por estar aqui praticando. Convidando toda essa estrutura, pele, músculos, articulações, vísceras, a poderem amaciar, soltar aos poucos, não? Como for possível. E assim como a mente descansa no corpo, o corpo descansa com dignidade na cadeira, na almofada. E talvez possamos nos aproximar nesse último minuto, apenas sentir como a respiração acontece aqui. Percebendo quando a respiração é curta, notamos que ela é mais curta. Quando a respiração é longa, notamos que ela é longa. E percebemos o que se move quando o ar entra e sai desse corpo. Sem controlar, apenas mantendo a curiosidade. Sendo companhia para a próxima respiração. Deixando que a atenção plena se vincule apenas a mais 3 respirações. Percebendo o que é possível notar nela.
o que se move, o ritmo, a sensação do inspirar, respirar, alguma pausa. E ouvimos o som do sino, que é apenas um convite de continuar com a atenção vinculada na respiração, no corpo, fazendo uma transição suave para quando começar a abrir os olhos, perceber o que muda, o que surge. Se a própria respiração muda, quando os sentidos são tocados por cores, formas e outros objetos. Deixando que os olhos suavemente façam um movimento de olhar em volta, se quiser. Deixando que ele pouse em alguns objetos, perceba detalhes, formas, cores. Notando como fica a sua respiração, contato com a cadeira. E eu vou pausar aqui a gravação por alguns instantes para fazermos o nosso check-in aqui na sala. Então fizemos essa breve prática de chegada, de enraizamento ou aterramento, como a gente chama, como algo que não está claramente no sutta indicado, mas que para qualquer meditador que vai entrar em contato com algum ensinamento, é indicado que a gente primeiro se dê uma pausa, chegue e possa perceber como é que estão os nossos estados mentais, a gente possa se agradecer por estar aqui. É uma prática que o Venerável Analayo, que é um monge muito, digamos, conhecido por estudar o Satipatthana, falar do Satipatthana e criar cursos e mini retiros sobre o Satipatthana. Ele fala muito dessa questão da alegria, de uma mente que consegue, desde o início da prática, já ter esse sabor de alegria ou bem-querer ou agradecer. Isso ajuda a mente a ganhar uma qualidade mais macia. E sati, a atenção plena, que é esse nome tão feminino, conseguir começar a se estabelecer no corpo para poder abrir as portas dos sentidos, da mente, para receber um novo ensinamento que possa trazer ou não um insight. Então, nessa pequena prática, a gente tocou até alguns fundamentos, né? Tocou o corpo, as sensações, o contato com a cadeira, tocou um pouco a respiração, apenas observando essa parte mais genérica dela, o inspirar, o expirar, talvez uma pausa, talvez uma área do corpo onde sentimos expandir, né, abdômen, o tórax, e talvez numa outra prática um pouco mais profunda podemos notar mais detalhes sobre a respiração, que é o que a gente vai falar hoje. Então, apenas para voltar para uma introdução mais geral, o Satipatthana Sutta, ele perguntava aqui na sala, né, o que é o Satipatthana para você, né? Por que as pessoas se interessam por ele? Qual é a relação com ele? Ele parece muito profundo e complexo. Ele é algo simples, eu já sei. Então, é interessante também se fazer essas perguntas. O que é esse estudo para você? Qual é o teu interesse nisso? E eu faço essas perguntas para mim também, porque no meu ciclo de aprendizagem, quando eu ouvi falar pela primeira vez do Satipatthana Sutta, era como se fosse um uau,
É uma coisa muito profunda, grande, complexa, exige muita prática para você compreender, ler esse sutta. E na verdade, essa expectativa nem foi assim tão assustadora, porque os caminhos e as portas que me levaram a compreender o Satipatthana Sutta da forma como eu compreendo vieram através de vozes e de professores com uma didática muito prática. Então, Venerável Analayo, Bhante Yogavachara Rahula, que muitos que me acompanham aqui conhecem, Elizabeth Faria, professores que usam os ensinamentos do Buda, respeitando os suttas, mas também num diálogo, né, com a vida diária, com a mente da maioria de nós. Então, recomendo muito o livro, o guia do Venerável Analayo, Satipatthana Sutta, as leituras de Bhante Gunaratana também, que é um monge excelente. E Bhante Rahula tem muitas palestras em inglês também sobre o estudo desse sutta. E o site Acesso a Insight, onde a gente encontra esse sutta em português. E eu vou mostrá-lo aqui. Então, esse sutta ele foi ensinado num contexto onde o Buda estava em Kamasadama, e numa cidade dos Kuru, do povo Kuru. E lá ele declarou que esse Satipatthana é o caminho direto para a purificação dos seres. Para purificação no sentido de raiva, cobiça e ignorância, para superação do sofrimento, para a realização de Nibbana, dessa liberdade profunda, que é, digamos, o norte ou sul, né? Que esse caminho quer nos levar. Então, no Madhyama Nikaya, que é esse texto que a gente vê no Sutta Madhyama Nikaya, é um desses textos onde os ensinamentos, os discursos do Buda estão. No Madhyama Nikaya 10, esse Sutta existe lá. E no Digha Nikaya tem uma versão mais longa, 22. Então, eu vou deixar essas palavrinhas depois para vocês, quem quiser buscar. Mas no acesso ao insight é só colocar Satipatthana Sutta em português. Acesso ao insight, você já chega nele. Então, o Buda ensinou essa prática, esse olhar para monges, bhikkhus, para pessoas que estavam num caminho de disciplina monástica. Então, é importante também notar isso, que logo no início do Sutta ele traz algumas explicações sobre essa forma de meditar. E ele vai ensinar 4 fundamentos, 4 bases, ou 4 portas para a gente praticar a nossa atenção plena. 4 objetos. O primeiro é um objeto bem grosseiro, o corpo. Ele vem desse objeto mais matéria, elementos, onde a impermanência é inegável, onde vemos a cada momento que ele muda o tempo todo e que isso aponta para a sua própria finitude. Então, aqui dentro do Kaya Anupassana, Kaya corpo, Anupassana contemplação, atenção plena no corpo, a gente vai percorrer essas partes, a respiração, que é muito mais explicada no Anapanasati, que é um outro sutta onde ele fala da respiração, mas aqui ele vai discorrer um pouco sobre perceber a respiração. Quando inspiro longo, noto que expiro longo. Quando expiro curto, noto que inspiro curto. Perceber a pausa, perceber a temperatura, perceber a área do corpo que expande e contrai, perceber alegria na respiração ou perceber a impermanência na respiração, perceber o corpo da respiração, né? Que é como se fosse um corpo mesmo, né? Os pulmões, a região na garganta, narinas, o ar que sai mais quente, o ar que entra mais fresco. Então, usar a própria respiração como nosso objeto e vincular a atenção nele. E aí, quando ele vai falar de corpo, ele também vai abrir para as 32 partes do corpo. E a gente vai explorar isso um pouco mais à frente na sessão, que vamos falar das posturas de meditação e também
A gente tem essa ideia que é só sentado, não é só sentado, também em pé, andando, deitado. E fazendo coisas durante o dia a dia é possível praticar a atenção plena. Isso tem a ver com algo que a gente falou aqui na sala, né, entre nós. A gente esquece dos ensinamentos porque a gente parece que pratica quando agora eu vou meditar, né? E aí depois no dia a dia a gente esquece. Então, quando o Buda ensina as posturas e meditar em várias posturas, ele justamente está se convidando que a gente pratique o dia todo, comendo, indo ao banheiro, à casa de banho, saindo, entrando em casa, abrindo a porta, né? Esse é o convite dele. Tudo é oportunidade, né, de perceber a atenção plena nesse corpo que se move. E aí o corpo ele vai entrar também nos 4 elementos, que é uma forma, uma lente de compreensão desse corpo, não apenas como um corpo conectado a um eu, identificado com um eu, colado na história de um eu, né? Meu corpo, mulher brasileira, da idade tal, né? Na verdade, olhar esse corpo como 4 elementos: elemento água, saliva, sangue, urina, líquidos e várias outras coisas, né? Elemento terra, dentes, unhas, ossos, tudo isso que é sólido, peso, né? A forma. O elemento fogo, calor, frio, ausência de frio, de calor em várias partes do corpo. E o elemento ar, respiração, espaço vazio, os ossos porosos, os orifícios do corpo. Então, esse olhar que vê os elementos não só em si, mas em todo o universo, e que faz com que a gente perceba que tudo é elemento. Isso vai tirando essa ideia de um sistema totalmente focado e concentrado num eu, mas um eu um pouco mais aberto, conectado com as outras formas de vida também. Então, o Buda é muito hábil, né? Ele vai ali primeiro no corpo como uma porta de entrada. Óbvio que a ordem não precisa ser essa, mas é assim que está nos ensinamentos. Depois ele vai para as sensações, agradável, desagradável e neutro. E aí começa a entrar o nosso jogo, né? Quando é agradável, eu quero que permaneça. Quando é desagradável, eu quero que termine. Quando é neutro, eu nem noto. Então, Veda Anupassana vai nos dar essa oportunidade de ver o jogo do marionete, né? E aí a gente vai para a terceira, que é Chitta Anupassana, contemplação da mente, Chitta. E eu apontei para cá, mas será que a mente está só aqui, né? Quando eu sei que todo esse sistema nervoso periférico está no corpo todo, será que a mente é só cérebro, né? Então a mente, ele vai convidar a gente a ver os estados mentais, os estados de sonolência, preguiça, torpor, dificuldades, raiva, mente confusa, mente alegre, mente livre, mente não livre. Então, uma série de estados mentais são possíveis nessa mente. Então, o Titanopassana, a gente vai olhar a mente como mente, sem se agarrar à minha mente. A mente tem que mudar agora, né? E aí a gente entra nos Dhammas, que seriam uma continuidade dessa investigação, quando eu expando essa investigação agora para ver os fenômenos mentais e fenômenos como um todo, né? Como eu posso usar os ensinamentos do Buda para ver o que está mudando nesse fenômeno aqui e agora. Eu posso usar as 4 nobres verdades. Quando eu vejo um sofrimento acontecendo aqui agora, eu estou apertando, e aí eu posso usar essa lente que vê isso é sofrimento. Qual é a causa desse sofrimento agora aqui? É um pensamento que fala isso, né? Como é que eu posso afrouxar isso que contrai? Então, no Dhamma, no Passana, a gente já usa alguns ensinamentos, alguma compreensão da realidade que ajuda a contrair menos.
Então é um objeto um pouco mais menos focado em algo que está acontecendo nesse corpo somente, mas pode ser uma atenção mais aberta também. E aqui a gente vai nos 7 fatores da iluminação e também nota se a gente está cultivando os 7, como é que eles estão presentes agora. E a gente pode trazer o conhecimento dos 5 obstáculos. Também notar como preguiça, torpor ou agitação, preocupação estão presentes aqui. Apego, desejo ou aversão, incômodo, né? Estão presentes aqui. Dúvida está presente aqui. Então a gente também investiga os 5 obstáculos, os nivaranas, que a gente já viu também aqui, né? Então é um pacote muito completo, né? E essa primeira fala é mais assim uma introdução, o objetivo de dar uma visão geral para quem está começando aqui. E começando no Kaya Anupassana, no corpo, com muita gentileza. Eu vou mandar para vocês o sutta, para vocês lerem, principalmente esse primeiro trecho dele. A gente vai ler aqui juntos. Eu vou tentar mostrar aqui, ver se é possível, em compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo primeiro abri-lo, porque aí ele tem que estar aberto para eu poder mostrar. Então, convido vocês a lermos juntos só esse primeiro pedaço. Tá bem grande aí para vocês verem? Sim? Não? Tá pequenininho? E agora? Tá maior? Eu posso aumentar um pouco mais. Veja se ficou maior? Sim? Os fundamentos da atenção plena. Então, essa é uma tradução do Michael Bassers, do Acesso ao Insight, que é um trabalho maravilhoso de permitir que a gente tenha acesso aos sutras que antes estavam só em inglês, né? Então, o Buda começa com assim eu ouvi, e todos os ensinamentos são assim, que na verdade não é o Buda falando, é alguém que ouviu do Buda. Então, caso tenha alguma falha, a gente sabe que é essa palavra Evam Me Suttam, em Pali, significa assim eu ouvi, né? Foi assim que eu entendi. Certa ocasião, o abençoado estava entre os Kurus, numa cidade denominada Kama Sadama, e lá ele se dirigiu aos monges dessa forma. Bhikkhus, monges, venerável senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, esse é o caminho direto para a purificação dos seres, para superar a tristeza, a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia, para alcançar o caminho verdadeiro, para a realização de Nibbana, a liberdade mais profunda. Isso é, os 4 fundamentos da atenção plena. Então é assim que ele apresenta. Quais são os 4? Aqui, bhikkhus, um bhikkhu, um monge, permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena. Então, nesse início, ele já traz uma forma. Essa pessoa, ela não é um ser comum que estava andando na rua e que não tem treinamento. Aqui é uma pessoa com treinamento, é um monge, alguém que renunciou à vida de família, né, às profissões e está se dedicando à prática. E ele permanece contemplando o corpo como corpo, ou seja, ele não confunde mais a ideia de um corpo como meu corpo, né, com muito apego e aversão. E ele faz isso de maneira ardente, ele está bem presente, bem consciente, com atenção plena, tendo colocado de lado o cobiça e desprazer pelo mundo. Então, ele já não está cultivando tanta cobiça e desprazer, aversão pelo mundo. Tudo bem até aqui? Então, não é, fazendo aqui uma brincadeira, não é o seu João lá da esquina que está ali reclamando de tudo e, enfim, é uma pessoa que não é que ela não reclame, mas ela está mais consciente, muito consciente, né? E realmente no treinamento, de não deixar a mente ser completamente arrastada pela apego e aversão. E ele permanece contemplando as sensações como sensações. Ele não vê a sensação como, ai, que delícia, que coisa maravilhosa.
ele sabe que aquilo é uma sensação. Ele sabe que aquilo vai terminar em algum momento, é impermanente, vai mudar. De forma ardente, plenamente consciente, com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e desprazer pelo mundo. E o Buda repete, né? O Buda, ele sempre repete, porque a nossa mente é muito distraída. Ele devia falar uma vez, os monges estavam lá pensando na morte da bezerra, nem ouviam. Aí ele falava a segunda, e geralmente falava a terceira. Então, eu acho que ele tinha uma pedagogia, né, de professor. E ele permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente, ele repete tudo. E no final, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, ou seja, ele vê todos esses fenômenos que acontecem na mente quando a pessoa olha para fora, quando ela sente dentro, quando ela vê seus pensamentos. É alguém que está muito engajado na prática. Ele está notando o corpo, as sensações, a mente e os objetos que surgem dentro da mente dele. A todo momento com atenção plena. Então, talvez ele está falando de um ideal, que é um ideal que a gente está buscando, né? De um nível de consciência 100%, né? Não existe 100%, mas a maior parte do tempo em tudo aquilo que acontece aqui, nesse fenômeno. E aí ele começa. Agora ele vai começar a listar. Aqui foi uma geral, né? Como se ele falasse de forma geral o que são os 4 fundamentos. Aí ele vai entrar no nosso fundamento aqui de hoje, que é a respiração. E como bicos? Um bico permanece contemplando o corpo como um corpo. Aqui, um bico dirigindo-se à floresta, à sombra de uma árvore ou num local isolado, senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto, estabelecendo a plena atenção à sua frente. Então aqui ele dá como se fosse uma dica, né? Uma orientação. O início de tudo precisa ser num espaço isolado e tranquilo. Porque se você está num espaço com muito barulho, muita agitação, muita confusão, muita interrupção, o tempo inteiro no solavanco, vai ser complicado você começar a olhar para algo tão sutil como a respiração, que é o primeiro que ele vai citar aqui. Ah, Fabiana, mas tem que ser embaixo de uma árvore com a perna cruzada? Eu não sei cruzar a perna, não. Acho que a gente aqui precisa, assim como alguém que lê um texto de 4.000 anos, né? Quem lê Bíblias, quem lê, não sei, textos do Islão, é preciso a gente entender o caráter, muitas vezes, cultural de algumas dessas falas. E a possibilidade que nós temos hoje de enquadrar isso da maneira como é possível para o corpo que a gente tem, sabendo que florestas no Rio de Janeiro não são seguras para quem está no Rio de Janeiro em muitos casos. Então, às vezes, vai ser mesmo na sua casa, na sua cadeira, sentada no seu sofá, ou no chão, né, numa almofada, ou em pé, né, ou deitado. Vai ser como é possível. Tudo bem até aqui? E ele coloca uma frase que eu gosto muito: estabelece a atenção plena à sua frente. Quando o Buda fala de estabelecer a atenção plena à frente, muitas pessoas que praticam zazen, praticam na tradição japonesa, chinesa, né, tem muito esse olhar do botar os olhos na parede, né, ou olhar para um objeto, uma chama de uma vela, muitas vezes para um primeiro vínculo é preciso trazer a atenção da nossa cabeça ou desse lugar onde esse trem de pensamento está o tempo todo, tirar o foco dessa atenção e colocar mais à nossa frente, como se a gente trouxesse a atenção ou para a zona do abdômen, tórax, rosto, algo mais aqui embaixo, né? E no yoga a gente usa a atenção no ujjayi, na respiração, no toque da respiração na garganta. Então são práticas daquela época também, né? É preciso entender o contexto, de tirar o foco de onde a gente acha que está esse eu, né? E trazer um foco menos agarrado à ideia de identidade, personalidade. Então ele fala, ele inspira com atenção plena justa, ele expira com atenção plena justa. O que seria atenção plena justa?
Não há nenhuma atenção plena intensa demais. Eu preciso olhar minha respiração, né? E nem uma atenção plena frouxa demais, que está olhando a respiração, aí ouve um passarinho, né? É a energia e o empenho, o interesse justo para manter o vínculo, né? Para não o tempo todo se separar. Isso é muito difícil para mentes que têm neurodivergência ou que têm questões de atenção, né? Eu acho que é um exercício lindo de treinamento de vínculo, de voltar para esse vínculo de uma atenção plena que não é exaustiva, que é amorosa também. E aí ele fala, inspirando longo, ele compreende o expiro longo, expirando longo, ele compreende o expiro longo. Então, ele está atento a cada respiração. E ele não está manipulando a respiração aqui. Ele está consciente do que ela faz naturalmente. Ah, mas eu gosto de, quando eu começo a meditação, de eu mesmo colocar um tempo maior de inspiração, até uma pausa e uma exalação mais lenta. Eu gosto de fazer isso, porque isso me ajuda a acalmar o ritmo mental. Ótimo, você pode fazer isso. Mas na instrução o Buda não fala de um controle. Mas a gente sabe que práticas do yoga convidam a isso também. E aí é uma escolha de cada um. Mas eu tenho para mim que 4 respirações lentas e profundas mudam a minha neurofisiologia. Para mim, me parece que tem todo um efeito também hormonal e que ajuda a uma condução de estados mentais um pouco mais focados. E aí a gente vai mudando aqui na segunda parte, ele fala, ele vê a inspiração curta, vê a expiração curta, e ele treina dessa forma. Eu inspiro, experienciando o corpo da respiração, eu expiro, experienciando o corpo da respiração. Agora ele está vendo o corpo da respiração todo, né? Eu entendo que ele está vendo todo esse espaço físico que envolve inclusive costelas, costas, abdômen, quadril, garganta. Se você puder, nota o corpo da sua respiração. Se você pudesse desenhar aonde a sua respiração está acontecendo dentro desse corpo seu aí, seu entre aspas, né? Seu expressão de linguagem cultural nossa. É um corpo. A respiração ela tem um corpo aí dentro. E ele treina tranquilizando esse corpo, essa formação do corpo da respiração. Formação como o fenômeno. Então aqui ele começa a botar uma intençãozinha de eu tranquilizo essa respiração, assim como um torneiro habilidoso, o seu aprendiz, quando faz uma volta longa, quando ele está fazendo barro e aquela prancha que roda faz uma volta, ele sabe que está mexendo o barro, fazendo uma volta longa. Então ele faz uma metáfora que nos ajuda aqui. Tudo bem? Até aqui? Quando ele fala tranquilizando a formação do corpo, da respiração, a gente pode incluir corpo e essa parte onde a respiração acontece. Então ele termina, eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Então ele tá fazendo o que em mindfulness a gente chamaria bottom up. Ele está ajudando o corpo a se tranquilizar usando uma estratégia de baixo para cima. Tranquilizando a respiração, a mente acompanha e tranquiliza. Ele poderia fazer diferente, tranquilizar primeiro a mente para tranquilizar a respiração. Aqui ele vai de baixo para cima. E aí vem o insight, né, que vai vindo depois dessa prática, é você começar a contemplar o corpo como um corpo. Né? E aí ele vai tocar aqui no externo, o corpo externo e o corpo interno e externo. Ou seja, os fenômenos aqui da parte externa do corpo
E aí a gente pode falar da pele, pode falar das mucosas, pode falar da estrutura ósseo-muscular, vísceras, e a gente vai entrando cada vez mais. E na meditação guiada a gente pode usar as 32 partes do corpo. Então ele vai começar a conduzir a gente a olhar os fenômenos que surgem e desaparecem no corpo. Então não é uma meditação de apego às partes do corpo, mas de ver que são fenômenos que surgem e passam. E a atenção plena de que existe um corpo se estabelece só na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Não é uma atenção plena excessiva nem frágil demais. Ela é só necessária para que se saiba. Isso é um corpo. E ele permanece independente, sem apego a qualquer coisa mundana. E aí ele passa para as posturas. Então eu vou fechar um pouco essa tela, só para ficar com esse sabor, né, do que o Buda ensinou diretamente, do que a gente acredita que sejam as palavras dele, que a gente também não sabe, né, quanto que essas palavras foram exatamente as palavras do Buda. Mas a gente agora vai parar para uma prática, onde a gente vai fazer um trabalho de duplas aqui. E a gente vai decantar um pouquinho isso, né? Conhecer a nossa respiração como curta e longa, sentir o corpo da respiração, acalmar as formações corporais com a respiração, que é um pouco o sabor do Anapanasati Sutta, e ao mesmo tempo perceber essa postura, perceber esse corpo, perceber quando eu inspiro, estou expirando, quando eu expiro, estou expirando. E o nosso exercício em duplas, nós vamos oferecer 5 minutos para cada pessoa, depois de uma breve prática, onde a gente vai se perguntar 4 perguntas. Qual é a minha experiência com o corpo nesse momento? O que costumo evitar sentir no corpo? Tem algumas sensações ou coisas que eu costumo evitar sentir nesse corpo? Qual foi a última vez que eu realmente senti essa respiração? Pode ter sido agora, ou nesse instante em que eu estou falando. Agora eu sinto a respiração consciente na frente da mente, enquanto falo. E por último, que sensações surgem agora, enquanto eu contemplo isso? Não é na meditação que foi há 10 minutos, é agora. É sobre o agora, sobre a minha sobrancelha que sobe enquanto eu falo, sobre a vibração da voz que sai na minha garganta e eu sei que eu mexo meus lábios para falar, sobre como as minhas mãos se mexem, sobre a sensação do quadril na cadeira. Então a gente vai partilhar um pouquinho isso e depois vem na sala grande e faz uma partilha final. Então eu espero que tenha apoiado vocês essa prática. Eu vou deixar materiais para enviar para vocês por e-mail, para quem se inscreveu, e esse vídeo também. Espero vocês para a próxima sessão. Boa prática!